Existe um convite em Hebreus 13:13, que diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial. Existe um convite na Escritura para que nós saiamos fora do arraial. Em algumas versões, levando o seu vitupério, uma versão mais própria, sofrendo também a vergonha que ele sofreu. Saiamos fora do arraial. Qual é o arraial que você pertence? Me entende? As delimitações que estabeleceram para você, é hora de você repensar. Você colocou Deus em uma esfera e disse: Deus é assim, mas Deus não é assim. Deus não cabe dentro da religião. Deus sempre excedeu a religião. Ao contrário, a religião sempre tentou matar Deus e a expressão do seu amor. O Deus criador do cosmo não cabe dentro das delimitações humanas e criadas por ser humano. Se a gente parar para pensar, há décadas atrás existiam inúmeros padrões, delimitações, estilos. Por exemplo, roupas no nosso meio. Caso não usasse aquele estilo de roupa, não seria aceito, estava desagradando Deus. Por que isso acabou? Porque Deus não cabe dentro do padrão, dos padrões criados pelos seres humanos. Eu me lembro que nessa época eu lia livros sobre missionários que chegaram no interior, nas tribos mais longínquas, aonde outros missionários já haviam ido, na África. E por que não dizer mesmo indígena, onde o evangelho já havia chegado ali, mas eles não podiam mudar aquele costume, e o costume daquela tribo era que as mulheres não usavam a parte de cima, mas a presença de Deus era manifesta tremendamente naquele lugar. Mulheres cheias da presença de Deus, porque Deus não cabe dentro do padrão cultural que estabeleceram, dentro deste padrão que te disseram: olha, esta pessoa aí, não, porque ela não está dentro do padrão. Pare para pensar nisso, meu amigo. Por que não? Deus não está delimitado a esses padrões e limites que criaram. Essa mensagem já está com 21 minutos. Se a gente parar, eu me lembro de tanta coisa, eu me lembro de tantas experiências que eu vivi em relação a isso. Eu mesmo, na minha desconstrução, no Peterson que é hoje, no Peterson que existe hoje e no Peterson que existia anos atrás. Uma capa religiosa tentando sobressair entre os demais e pensando que estava agradando a Deus com sua performance. Como Deus me desconstruiu. Como Ele falou: você está disposto a ser aquela jovem que só falou um homem? Existe um homem de Deus que pode curar o meu Senhor Naamã. Mas ela não tem nome, ela não tem endereço, ela não está em um púlpito, ela não é conhecida. Você está disposto a isso, Peterson? Eu me lembro que um dos casulos que eu entrei, porque Deus me desconstruiu completamente, teologicamente, na minha psique, na minha epistemologia, nos meus sentidos, na minha vivência, na minha experiência horizontal com o próximo. Deus me desconstruiu. E eu me lembro que em um dos caminhos que eu fazia, mediante a esses casulos que eu entrei, quem já ouviu uma das mensagens, A Dinâmica da Borboleta, caso você não tenha escutado, escute essa palavra. Fala de experiência que eu vivi. A Dinâmica da Borboleta, inclusive, é uma das mensagens mais vistas do canal. Em uma das minhas viagens, eu estava no meu carro e eu comecei a orar as minhas qualidades para Deus. E eu dizia: Deus, desde jovem eu sobressaí entre os meus amigos, inclusive era eu que os ensinava. Eles se inspiravam nos meus métodos, na minha persuasão.
Comecei a falar os meus canudos para Deus. O Espírito ouvindo. E eu comecei a falar, olha quem eu sou, Deus. Praticamente tu precisa de mim. Como já disseram uma vez, alguém muito famoso. Então, dentro do meu carro, saindo de Campo Grande em direção a Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, naquele momento, algo mudou, a atmosfera mudou, e eu percebi que o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse, meu filho, não é exatamente contra essas coisas que eu te chamei para falar. Ali eu desabei. Ali eu desabei. A desconstrução aconteceu. Eu vi que existe um ministério difícil, que a maioria não está disposta. É o ministério daqueles homens que desceram aquele deficiente pelo telhado. Vocês sabem o nome dele? É o ministério daqueles que desataram Lázaro. Porque aqui nós temos uma conclusão exata da soterologia, tão facilmente vista na ressurreição de Lázaro. Existe um chamado eficaz. Existe o chamado do Senhor a viver. Lázaro, vem para fora. Então os olhos se abrem, porque existe um autor da fé e consumador. Então os olhos se abrem, mas o ser humano está atado. Deus chama alguns para tirar as ataduras, mas o que a igreja, as mortalhas nesse caso, mas o que a igreja está fazendo é exatamente o contrário, me perdoem, estabelecendo limites, mortalhas, onde a pessoa fica a vida toda travada dentro de um local e ela não pode sair, não pode fazer, não pode realizar, não pode ver e nem pode pensar, porque quem pensa, faz, é o líder. Mas a ressurreição de Lázaro me mostra o contrário. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele fala, as minhas ovelhas entram pela porta e saem, encontram pastagens, entram e saem. Mas a igreja quer prender, os templos religiosos querem prender. Você está disposto a desconstruir os limites que disseram para você que é dentro onde Deus atua? Eu vou te dizer, esse é o acampamento, onde Deus diz, saiamos fora do acampamento. Se a gente olhar para a vida de Jesus, 90% do seu ministério foi fora do acampamento, principalmente na praia. Olha que coisa interessante, no mar da Galileia, no lago de Genezaré, Tiberíades. Olha, existe um convite para que você saia. Pare, de repente você está vivendo esse momento. Mas disseram para você que não pode insurgir contra algumas coisas. Isso é lavagem cerebral. Me perdoe. Existe uma mensagem do Paulo que diz, limpo estou dos ossos e sangue nas minhas mãos, porque nunca vos deixei de anunciar toda verdade do Evangelho de Deus. Não é meia verdade, é toda verdade. Querem prender, querem te prender, e você tem um ministério lindo, você um trabalho, tá bom? Um chamado, porque as pessoas definem ministério vinculado a um templo religioso, a uma instituição. Então você está esperando alguém colocar a mão sobre sua cabeça e dizer, eu te consagro. Mas não foi o próprio Cristo, não foi a própria Escritura que diz que Ele nos constituiu reinos e sacerdotes para Deus. E não é através da própria Escritura que nós entendemos que hoje nós pertencemos a essa Igreja Universal, que é uma só na face da terra,
que não pode haver eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Mas ela é uma. Aonde quem quiser ser como o maior, seja como o menor. Existem ministérios difíceis. Eles não estão dentro e vinculados a exposições. 90% da vida de Jesus é do lado de fora, fora do portão, sem confinamento, na praia, em banquetes com pessoas que nem sempre tinham pedigree religioso, frequentemente nas geografias mais inconcebíveis, como Marcos capítulo 5, um cemitério pagão. Lá ele liberta o endemoniado, chega perto dos porcos. Por quê? Exatamente para dizer que eu não sou o padrão que vocês estabeleceram. Por quê? Ele não está nem aí para o cerimonialismo da religião judaica. Me perdoe, vocês que são amantes do hebraico, de forma nenhuma eu quero denegrir a imagem. Eu sou um apaixonado pelo hebraico. Eu sou um apaixonado pela cultura de Israel. Eu sou apaixonado pela arqueologia de Israel. Não, eu quero falar da graça de Deus, do amor de Deus revelado aos homens e olhar para Cristo, porque hoje meu prisma da Escritura é Cristo. A minha hermenêutica, ciência da interpretação do texto, é através de Cristo e quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele falou. No mesmo dia, ele sai de uma geografia amaldiçoada pela religião e vai para dentro da casa do chefe da sinagoga. Quebrando todos limites, oficialidades, padrões. Deus não cabe dentro dos padrões, dentro dos limites que nos foram passados. Você ainda não viveu essa experiência? Eu quero finalizar essa mensagem. Ele diz, eu sou livre. Eu sou livre. Deus não pode estar dentro daquilo que a religião diz. Aqui está Deus e dessa forma se adora a Deus. Você ainda não percebeu isso? Esses dias nós colocamos uma frase no nosso grupo de WhatsApp. Caso você queira participar do grupo de WhatsApp, você deixa uma mensagem aí embaixo do vídeo e aí a gente passa o link para você. Existe um grupo de pessoas que pertence a um grupo de WhatsApp do Graça Radical e ali a gente só coloca mensagens da graça de Deus. Existe ali pedidos de oração, tudo normal. Então, essa frase dizia mais ou menos assim: o Evangelho não é um conjunto de regras, de limites, de padrões, de obrigações. Não. O Evangelho é, antes de tudo, amor, compaixão, perdão, justiça. A justiça entendida numa perspectiva hebraica de tzaddik, equilíbrio. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que tenha compreendido isto, terá a sua presença com Ele. Ou melhor, a presença dele com esta pessoa, para que você fique melhor entendido.